Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Geopoliticando, um vídeo inclusive de uma matéria indicada lá para o e-mail surgiramapauta@gmail.com. Hackearam a nossa biologia e estão precificando o nosso DNA. Nada diferente daquilo que a gente vinha dizendo que aconteceria. O corpo humano está virando um produto. Veja o que diz a matéria aqui. Pense no seguinte: seu cérebro pode valer mais do que seu salário atual. Seu DNA pode ser vendido como um pacote de dados. Seus sonhos podem ser transformados em filmes para entretenimento alheio. Parece um roteiro de Black Mirror, mas estamos mais perto disso do que imaginamos. O avanço da inteligência artificial, biologia sintética, computação quântica e bioinformática está levando a uma exploração sem precedentes do corpo humano. Depois de baterem em barreiras físicas, como o consumo absurdo de energia dos data centers de inteligência artificial, gigantes de tecnologia estão de olho em nosso DNA, nosso cérebro e até em nossos impulsos nervosos como recursos valiosos. O que eles estão dizendo aqui, em outras palavras? Que pelo fato de terem alcançado um estágio em que não conseguem mais avançar porque não há energia o suficiente para os computadores que eles estão criando, né? Eles estão batendo na barreira física do consumo absurdo de energia dos data centers de inteligência artificial, eles estão agora buscando recursos no corpo humano. Isso parece até aquele filme ficcional, Matrix, que mostrava as pessoas sendo utilizadas como baterias, né, para manter aquela estrutura. Literalmente, as pessoas eram transformadas em pilhas, fontes de energia. Aí eles perguntam, mas qual o preço ético disso? Quem lucra com nossos dados biológicos e o que pensam filósofos, cientistas e líderes religiosos sobre essa nova fronteira da exploração? Biocomputação, o cérebro virando um supercomputador. Eu sempre disse para vocês, a singularidade, isso é, o momento em que a inteligência artificial vai ultrapassar a capacidade humana, vai ser o momento em que eles conectarem cérebro com máquina. Não colocando simplesmente um chip dentro do nosso cérebro, como o Elon Musk está querendo fazer, e já fez, aliás, com o produto que ele criou chamado Neuralink, que não é o único link de conexão cérebro-máquina, já existem mais mundo afora, inclusive um chinês. Não é assim que eles vão atingir a singularidade, mas é a partir daí. Porque, na realidade, aí se coloca o computador dentro do cérebro, mas não será isso que eles farão. Eles vão colocar o cérebro dentro do computador. Quer dizer, o cérebro de um ser humano vai passar a ser o hardware que vai mover a inteligência artificial, se é que já não está acontecendo. Porque tem coisas tão estranhas sendo resolvidas, situações tão difíceis sendo resolvidas pela inteligência artificial, que você fica na dúvida se já não está acontecendo. E isso é nada mais e nada menos do que tornar o ser humano em um produto. Imagine se esse cérebro dentro dessa máquina, dentro desse computador, tem consciência de estar aí. Eventualmente consegue cobrar ou sem ciência, né, de que ele foi transformado em uma máquina, embora seja composto de tecido humano. Porque da mesma maneira que eu estou aqui falando para vocês, e a inteligência artificial é capaz de compreender isso, se um cérebro humano dentro de uma máquina conseguir compreender o que eu estou falando, ele vai ter ciência de ter sido transformado em objeto. Então imagine o inferno, né, que essa pessoa, porque ao final de contas é parte de uma pessoa, e alguém pode dizer, não, não é uma pessoa porque é só o cérebro dela. Mas o que define o que é uma pessoa? Quantos por cento de uma pessoa é preciso para que aquilo seja considerado uma pessoa? 1%? 10%? 100%? Porque se for necessário 100%, então como é que fica a pessoa que fizer uma alteração genética nela, né, colocando algum tipo de aperfeiçoamento genético que vá tirar algum tipo de defeito genético dela? Digamos que aquelas meninas lá chinesas que o cientista disse que ele tinha eliminado o HIV do organismo delas, fazendo uma edição genética. Quantos por cento da edição genética delas foi modificada? 0,1%, 0,2%, 1%? Não sei. E esse 0,1% ou 1% que seja, define se elas podem ou não ainda ser consideradas humanas, quer dizer, 99% delas é humano e 1% não é mais?
Elas são humanas ainda, e o cérebro dentro do computador, ele é mais ou menos humano por causa do tamanho dele ou do percentual do corpo que ele detém? Então, óbvio que eles estão transformando o ser humano em objeto, não é uma parte do corpo humano. Isso é uma coisa totalmente diabólica, né, que eles estão fazendo. A Neuralink, empresa de Elon Musk, já está testando chips cerebrais em humanos. O discurso oficial é médico, ajudar pessoas com paralisia ou doenças neurodegenerativas, mas o potencial vai muito além. Processamento distribuído. Se milhões de pessoas tiverem chips cerebrais, poderiam formar uma rede de computação orgânica usando nossos neurônios como servidores. É o cérebro de colmeia que eu falo tanto para vocês lá na comunidade fechada. É o cérebro de zumbis, pessoas conectadas em um cérebro que vai ser governado por uma espécie de abelha-rainha, entre aspas, quer dizer, um cérebro central que vai mandar as informações para todos e coletar de todos. Não sou eu que estou dizendo mais só isso. Aliás, não sou só mais eu que estou dizendo, é a própria ciência. Isso aqui está na mídia oficial. Sonhos gravados e vendidos. Pesquisadores do MIT e do Japão já conseguem reconstruir imagens a partir da atividade cerebral usando inteligência artificial. Lembro quando eu trouxe para vocês a matéria de um cachorro que eles tinham conectado o cérebro dele com a máquina e eles conseguiam recriar os caminhos por onde ele havia trilhado, caminhado, por causa dessa conexão que eles tinham implantado nele. Então, a mesma maneira é captar as sinapses do cérebro quando você está sonhando. Controle mental militar, olha o cérebro de zumbi aqui, ó. A DARPA, que é uma agência de projetos de pesquisa avançada de defesa dos Estados Unidos, parece até aqueles desenhos animados, né, do coiote lá, quando ele puxava aquelas invenções malucas dele da caixa, né? A DARPA investiu 65 milhões de dólares em interface cérebro-máquina para soldados. Eles estão transformando o ser humano em objeto, pessoal. E nós estamos aceitando isso por quê? Porque a maioria das pessoas já é um zumbi, só não percebeu isso, porque ela foi programada preditivamente para aceitar tudo isso como normal. As pessoas acham que isso que está acontecendo aqui é uma evolução, que é normal. O ser humano 2.0, isso vai ser o fim da humanidade, é a prisão da humanidade. E eu falo aqui praticamente como se estivesse falando num deserto. As pessoas não se importam, até quem ouve parece que não se importa. Mas acho que não. E seu cérebro foi hackeado? Se o cérebro for hackeado, eles perguntam, se um chip pode ler seus pensamentos, quem garante que eles não serão vendidos? Óbvio que serão. Eles estão captando até a retina dos olhos, né, como um objeto único, como uma cripto único. Né? Imagine se não vão vender o pensamento das pessoas. Open Water, lendo mentes com infravermelho. Então, se você não quiser fornecer, eles vão dar um jeito de ler de outra maneira. Resumidamente, pessoal, o novo DNA das Big Techs, né, eles vão então criar DNAs, vão vender. Se eu falar para vocês que eles iam fazer com o gado, né, vão fazer até com os seres humanos, né? Biohacking implantes, humano 2.0, esse cara aqui é um dos responsáveis por essa ciência. Então tem um monte de coisa aqui. Resumidamente, pessoal, nós estamos definitivamente entrando na era do Homem 2.0. Isso começou lá no período do Fique em Casa. Isso precipitou tudo. Mais uma vez, obrigado a quem tem enviado essas matérias para mim lá no sugiraumapauta@gmail.com. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.